O Brasil perde mais de 50 bilhões de reais todos os anos com a corrupção. Para combater o roubo aos cofres públicos, os procuradores da Operação Lava Jato lançaram nas redes sociais um projeto de lei que foi muito citado nas manifestações de hoje. São 10 medidas, muitas delas paradas há décadas no Congresso, que, se virarem lei, podem acabar com essa triste história de que no Brasil a corrupção compensa. Nestas salas de um edifício em Curitiba, funciona a Força-Tarefa da Procuradoria da República para a Operação Lava Jato. Eles ajudaram a mandar 105 pessoas para a prisão, 30 já foram condenadas. Até agora, 870 milhões de reais foram devolvidos pelos corruptos. Mas esse grupo acha que para combater a roubalheira de forma mais eficaz, é preciso mudar as leis. Para isso, está à frente de uma campanha que propõe 10 medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados da Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. A percepção que o brasileiro tem da corrupção é alta. No ranking internacional, numa escala até 100, quanto menor a nota, maior a corrupção. A do Brasil é 43. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estima que todos os anos a corrupção leva entre 50 e 80 bilhões de reais dos cofres públicos. Dinheiro suficiente para construir 10 escolas de ensino fundamental em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. Os procuradores da República que tocam a Operação Lava Jato sabem bem o impacto que uma nova legislação pode provocar. O acordo de colaboração premiada, que ficou conhecido como a delação premiada, já existia, mas foi uma nova regulação, há apenas 2 anos, que tornou mais difícil contestar esses acordos na Justiça. Algumas das medidas propostas não são novas. Foram inspiradas em projetos de lei que estão parados há décadas no Congresso. São 528 projetos de lei de combate à corrupção que estão praticamente engavetados no Congresso Nacional. Esse aqui é de 98. A maioria não chegou sequer às comissões de análise. Em 2013, no auge das manifestações, esse outro foi tirado da gaveta. Ele inclui na lei dos crimes hediondos a corrupção passiva e ativa. Foi aprovado pelo Senado e mandado para a Câmara dos Deputados, onde está parado até hoje. A ONG Contas Abertas monitora a tramitação dos projetos. Eu acho que os nossos parlamentares não aprovam esses projetos de lei justamente porque, em muitos casos, isso poderia significar um tiro no pé. Muitos desses projetos fariam com que alguns desses deputados ou alguns desses senadores fossem presos, inclusive, pela nova legislação. O projeto das 10 medidas de iniciativa popular precisa reconhecer 1,5 milhão de assinaturas em pelo menos 5 estados e não dispensa a aprovação do Congresso, mas bota pressão. Eu sou favorável a essa iniciativa e acho que tem alguns aspectos extremamente positivos que melhoram muito a nossa legislação. Entre as propostas, quando o desvio supera 100 salários mínimos, é crime hediondo, equiparado a roubo seguido de morte. Não é exagero ou corrupção mata? Sônia, eu não tenho dúvida de que a corrupção mata, de que a corrupção tira o remédio, a comida e a escola do brasileiro. O que nós vemos hoje é que, embora a corrupção seja tão grave, ela é um crime de baixo risco e de alto benefício. Então, no Brasil, a corrupção é um crime que compensa? Infelizmente, no Brasil, do modo como o nosso sistema funciona hoje, a corrupção é sim um crime que compensa. Uma das razões é que a pena mínima, de 2 anos, é cumprida em regime aberto, com serviços comunitários. A pena mínima para roubo, por exemplo, é o dobro, 4 anos. Por que para roubo é o dobro, né, da pena mínima, quando um outro crime contra o patrimônio, como a corrupção, que afeta às vezes milhões de pessoas, tem uma pena menor? Hoje a pena da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A proposta é que quanto mais dinheiro for roubado, maior seja a pena. E para recuperar o dinheiro, comprovado o desvio e o enriquecimento ilícito, não seria preciso demonstrar na Justiça qual foi o ato de corrupção que levou ao pagamento da propina. Além disso, dinheiros e bens vindos da corrupção poderiam ser confiscados, como já acontece nos casos de tráfico de drogas. A condução dos processos ficaria mais rápida, evitando a prescrição dos crimes, como aconteceu com o propinoduto. Fiscais da Receita do Estado do Rio permitiam a sonegação de impostos em troca de propina. O caso é de 2002.
Os fiscais foram condenados em primeira instância, mas o recurso está agora na terceira instância e tem uma quarta pela frente. O crime de corrupção já prescreveu. É como se a corrupção, nesse caso, embora comprovado e comprovados quem foram seus autores, jamais tivesse existido. A demora de um processo para ser julgado na justiça também cria essa sensação de impunidade? Se o meu filho cometer uma travessura e eu virar para o meu filho e falar: filho, papai não gostou do que você fez, papai por isso vai te colocar de castigo, daqui a 12 anos, não só o meu filho vai se tornar um transgressor profissional, mas eu vou estragar a irmã dele, porque eu vou criar na minha casa um ambiente em que as regras não funcionam. A anulação de processos também ficaria mais difícil, evitando desfechos como o da Operação Satyagraha, que investigava crimes financeiros envolvendo o banqueiro Daniel Dantas. A ação foi anulada e o banqueiro solto porque as provas foram apreendidas no 3º andar de um prédio, não no 28º, como constava do mandado de busca e apreensão. Advogados erram, promotores erram, juízes erram. Mas você não derruba um prédio inteiro porque você encontrou um furo no encanamento. Você conserta o furo e segue em frente. Outra proposta dos procuradores é criminalizar o Caixa 2 de campanhas eleitorais e a responsabilização dos partidos políticos. E, finalmente, programas de prevenção para treinar servidores, fiscalizá-los e divulgar campanhas para criar no povo uma cultura contra a corrupção. A gente precisa de democracia, precisa de um bom aparato de leis, precisa de instituições que estejam funcionando e para poder fazer boas investigações, mas a gente precisa de um cidadão que procure zelar pelo seu voto.